Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Segundo Reis, capítulo 5. Irmãos, nós sabemos e conhecemos a história de muitas mulheres da Bíblia. Mulheres espetaculares, mulheres famosas, mulheres que têm filme sobre elas, tem livros sobre elas, tem história contada que você aprende desde o departamento infantil. E durante toda a sua vida você vai aprender sobre elas. Nomes que as pessoas costumam dar para os seus filhos, porque é um personagem importante. E todas elas são especiais. Mas eu quis nessa manhã pensar numa anônima. Porque falar daquelas mulheres que a gente já conhece, cujos nomes já são famosos, né? Ruth, Sara, Débora, Esté, né? Que todo mundo sabe a história, tem livro com o nome, é fácil. Mas existem mulheres, irmãos, que são anônimas. Mulheres que nós não sabemos o nome, nem sabemos a sua história, mas elas foram instrumentos poderosos e preciosos nas mãos do Senhor. Uma injustiça, não sabermos o nome de certas mulheres da Bíblia, porque foi graças a elas que grandes coisas aconteceram. E eu quero falar desta mulher que está em 2 Reis, capítulo 5. Na verdade, uma jovem mulher, na verdade, uma adolescente. Mulheres anônimas, que foram grandemente usadas por Deus. Se elas foram anônimas, a gente nem sabe a história. Às vezes são apenas 3, 4 versículos que falam sobre elas. E Deus as usou de forma tremenda. Imagine você, minha irmã, se coloca a sua vida a serviço do Senhor. Imagine você, Lilian, Roberta, Andréia, Edna, Alessandra, Nicole, Raquel, Ruth, Júlia. Imagine vocês, se vocês colocam a vida de vocês no altar e nas mãos do Senhor. Olha o contexto desse texto que nós vamos ler. Há 2 nações em guerras, e uma de longe superior à outra. Eu falo da guerra entre a Síria e Israel. De um lado, uma nação soberana, esbanjando orgulho. Do outro lado, uma nação humilhada. Israel, humilhada. Foi invadida pela Síria. Foi saqueada pela Síria. E jovens foram levados como escravos para a Síria. E no meio dessa história, nós temos uma família que aparentemente é uma família de sucesso. Uma família rica, poderosa, de influência, heróica, mas destruída. Como as aparências enganam. Como é possível a gente olhar para pessoas que estão sorrindo, pessoas que estão esbanjando, pessoas que estão pousando, pessoas que estão selficiando, mas na verdade estão destruídas por dentro. É o caso da família de Naamã, herói de guerra. O grande comandante que levou a Síria a invadir Israel, humilhar Israel, trazer de Israel jovens escravos, aplaudido pela rua, por onde passa, continência. O rei, extremamente grato, é o seu braço direito, esquerdo e as 2 pernas. Ele conta com Naamã para tudo. Quando Naamã vai para uma guerra, todo mundo diz, é vitória certa. Quando uma mãe envia seu filho para a guerra, diz, quem vai comandar Naamã? Ele volta. Mas um homem que está destruído, é leproso, está morrendo. Quando chega em casa e tira sua armadura, seu capacete, sua máscara, não pode tocar na esposa, não pode ser abraçado pelos filhos, um homem que está morrendo aos poucos. Esse é o contexto da história de 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o seu senhor tivera grandes vitórias. Mas esse guerreiro ficou leproso. As tropas da Síria, elas haviam atacado Israel e levado cativo vários jovens, entre eles uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor pudesse procurar o profeta que está em Samaria, certamente ele curaria da lepra. Sua esposa contou a Naamã. Naamã contou ao seu senhor, o rei, olha o que a menina israelita disse
O rei da Síria não lhe questionou. Poderia ter dito: tu acredita nessa conversa? Mas o texto diz que a moral dele é tão grande que o rei da Síria disse: vá, e eu darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. E diga para ele: olha, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. E a carta que ele levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E assim que o rei de Israel leu aquela carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte, para que este homem me envie alguém e eu o cure da lepra? Veja que eles estão procurando motivo para mais uma vez virem guerrear comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, lá de Samaria, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: porque rasgaste as tuas vestes? Envia este homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E nós conhecemos a história. Podemos parar por aí. Naamã vai, cheio de expectativas, imaginando todo um trejeito. Eliseu não está a fim de encher a bola de ninguém. É tramontina, corte direto. Não tem que estar enchendo o saco, nem pintando nada. Manda ele lá se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica revoltado. Sua terra da Síria tem rios melhores do que o Jordão. Mas os seus soldados então o dissuadem e o convencem: meu senhor, se ele pedisse coisa mais difícil eu não faria. O que é simplesmente mergulhar 7 vezes no Jordão? Vá lá, homem, obedeça. Se não der certo a gente volta aqui e quebra tudo. Mas você vai lá, você não tem nada a perder. E ele vai e se mergulha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nada acontece. E o milagre só acontece quando ele obedece de forma completa a palavra do homem de Deus no 7º mergulho. Imagino que ele teve resistências para ir até o rio. Eu imagino que ele teve resistências para mergulhar no rio. E eu imagino que em cada mergulho que ele dava, ele disse assim: nem melhorando está. Parece que piorou. Parece que até infeccionou mais. Mas o milagre, irmãos, na vida do crente, só acontece quando ele obedece completamente a palavra do Senhor. E só no 7º mergulho, que ele entra ferido, ele sai com pele de criança. Está feito um milagre. E esse homem se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não se defrontando com a graça e a misericórdia de Deus não é impactado? Quem não sendo alvo da ação de Deus não tem sua vida transformada? Naamã não seria o primeiro e nem foi o último. Acontece ainda hoje. Quem se entrelaça, quem permite que Jesus entre na sua vida, tem sua vida transformada. Naamã se converte. Naamã disse: olha, eu vou voltar para a minha terra. Meu Senhor adora o rei da Síria. Eu também adorava. Eu sou o homem forte dele, ele se escora no meu braço, lá no templo de Ramon. Mas eu vou voltar, mas eu nunca mais vou adorar o Deus Ramon. Eu agora entendo que só há um Deus, e é o Deus de Israel. Me dê um pouco de terra, que eu possa botar nas minhas mulas, e eu vou levar e vou espalhar essa terra. E todas as vezes que eu estiver lá, eu vou entrar nesse quarto com a terra de Israel, vou me prostrar ali, porque eu estarei me prostrando para o Deus de Israel. Homem convertido, vida transformada. O texto vai dizer que acabou a guerra. Naamã volta tão agradecido. O poder de Deus é manifestado de uma forma tão extraordinária, pela forma mais inimaginável. Porque talvez alguém dissesse: Deus vai manifestar o seu poder assim: quando a Síria vier guerrear contra Israel, Israel vai dar o cacete, vai dar o pau neles, eles vão perder e Deus vai mostrar que é Deus. Não foi assim que Deus agiu. Eles vieram e venceram Israel. Parecia que Deus estava derrotado. Às vezes as nossas expectativas são confundidas. Às vezes a gente espera que Deus haja de uma forma e aquilo que a gente esperava que acontecesse não agiu. Porque Deus não age simplesmente da forma como a gente age. Deus tem a forma peculiar, própria, criativa, soberana dele. Ele podia ter dado vitória ao exército de Israel, ele fez isso muitas vezes. Israel em minoria, nação vindo atacar, Deus dava vitória a Israel. Mas naquele momento não foi desse jeito que Deus agiu. Naquele momento Deus permitiu que a Síria ganhasse. Mas o grande general precisasse do profeta de Israel. Deus curasse esse homem voltasse convertido, e esse homem dissesse ao seu rei: o senhor quer conquistar qual nação? Babilônia, bora. A Grécia, bora. O Egito, bora. Israel, não. Não, meu senhor. Lá mais não. Eu sou grato. O Deus de Israel me curou, o senhor sabe disso. O senhor sabe que eu estava morrendo. Olha como Deus faz. Não é da forma como a gente pensa.
Mas Deus sempre age. Deus sempre manifesta a sua vontade. A gente precisa parar de tentar ensinar Deus a ser Deus. A gente precisa desmanchar as nossas expectativas, os nossos cenários, a nossa forma, como o próprio Naamã chegou, dizendo: eu esperava que o profeta viesse, impusesse as mãos sobre a lepra e fizesse toda aquela mandinga toda e me curasse. E eles nem falam comigo, manda o seminarista e diz assim: vai lá e mergulha no rio 7 vezes. É desse jeito, é desse jeito. As coisas de Deus são muito simples, as coisas de Deus são muito criativas, as coisas de Deus fogem à racionalidade e à compreensão humana, mas as coisas de Deus funcionam. Deus, quando age, Ele age. Quando Ele estende a sua mão, Ele opera o seu milagre. Mas tudo isto aconteceu. 2 nações em paz. Uma nação humilhada, exaltada. Uma família destruída, restaurada. Um homem-chave convertido. Quem fez isso, irmãos? Quem foi instrumento de Deus para reorganizar esse tabuleiro de xadrez que estava totalmente desorganizado? Uma menina, anônima, levada como escrava. É essa menina, que o texto só tem 2 versículos falando sobre ela, que nos ensina atitudes extraordinárias. Ela nos ensina, irmãos, como ser alguém usado por Deus. Ela nos ensina como sendo alguém que não é ninguém, mas pode ser grande coisa nas mãos de Deus. Imagine aquilo que Paulo dirá, que Deus usa as coisas simples para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são. Essa menina não era nada, essa menina era simples, essa menina era ninguém, mas era uma serva fiel, e Deus a usou. E por que ela era uma serva fiel, irmãos? Em primeiro lugar, porque ela não deixou a sua fé abalar, apesar das suas frustrações. Quando a Síria está em guerra com Israel, é óbvio que enquanto a guerra não termina, qualquer israelita está dizendo: Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar vitória. Não é assim que o crente age? Muito provavelmente, quando a Síria cercou Israel, e quando a Síria começou a atacar Israel, essa menina, como toda nação, estava crendo que Deus a livraria. O Deus de Israel livraria Israel. Acontece que o Deus de Israel não livrou Israel. E a Síria aparentemente venceu Israel. E ainda levou jovens como ela, cativo, como escravo. Essa menina poderia estar frustrada. Cadê Deus? Cadê a bondade de Deus? Cadê a promessa de Deus? Cadê o que os profetas diziam, que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis? Israel foi invadida. Quantas vezes as circunstâncias da vida, minha irmã, meu irmão, nos frustram pra caramba as nossas expectativas. A gente aposta todas as fichas que vai naquela direção e dá uma curva danada, e nada do que a gente espera acontece. A gente se frustra. Você se frustra. Eu me frustro. Frustração faz parte da vida do ser humano. Mas se frustrar é uma coisa, abalar a fé é outra. Ela se frustrou porque talvez, como eu, pensaria que daria certo, que Deus livraria da guerra, mas os planos de Deus eram outros. Ela frustrou a sua expectativa, mas ela não abalou a sua fé. Sabe o que foi que ela disse? Eu sou escrava, vocês invadiram a minha terra, mas na minha terra tem um profeta, e Deus ouve o profeta. Eu estou escrava, mas meu Deus não deixou de ser Deus. Vocês invadiram a nossa terra, mas nosso Deus é soberano, Ele permitiu. E isso é uma fé que não se abala diante das frustrações. Você quer ser alguém usado por Deus? Não espere que não venha frustrações. Enfrente as frustrações, mas não abale a sua fé. A segunda coisa que essa menina nos ensina, irmãos, é que ela não abalou o seu testemunho, apesar do sofrimento. Escute, quando ela estava em Israel, ela era filha de alguém, ela tinha casa, ela estava na sua terra, ela estava com a sua família, ela ia para a escola, ela tinha uma vida. Quando ela é retirada da Síria e quando ela é trazida para a casa de Naamã, ela não tem mais vida, ela é escrava, ela não escolhe mais a hora que quer acordar, ela não escolhe mais a hora que quer dormir, ela não escolhe se ela vai estudar, ela agora é escrava. Quando a mulher de Naamã estalava o dedo, ela tinha que estar lá.
Pense no sofrimento de uma menina que tinha uma vida e sua vida acabou. Mas apesar do sofrimento, ela não abalou o seu testemunho. Escute, se essa menina está na casa de Naamã, diante da mulher de Naamã, e fosse uma menina rebelde, fosse uma menina encrenqueira, fosse uma menina que ficasse soltando impropérios, fosse uma menina que estivesse lutando, fosse uma menina que estivesse protestando, ela não teria autoridade, ela não teria condições de chegar até a mulher do homem que lhe trouxe presa, falar sobre o seu profeta de tal forma que essa mulher não lhe disciplinasse, não lhe penalizasse, e assim, que é escrava se metendo na minha vida. Quem é você para falar do meu marido? Você não sabe o que é vida de escravidão. E senhor não se mistura com escravo. Que conversa é essa? Como é que ela ousa se envolver nos problemas pessoais daquela família? Mas apesar do sofrimento que provavelmente ela vivia naquela casa, a conduta dela, o testemunho dela permaneceu o mesmo. Porque ela chega para essa mulher e essa mulher acredita na palavra de uma escrava. E ela tem a coragem de dizer ao marido. E o marido acredita na palavra dessa escrava. E isso você só pode entender porque essa menina tinha testemunho dentro daquela casa, apesar dos sofrimentos. Ser humano é assim. Quando a gente é perseguido, quando alguém joga uma pedra, a vontade que a gente tem é de jogar a pedra de volta. A vontade que você tem quando leva um tapa é dar um também. A reação, a indignação a uma injustiça e o sofrimento é a atitude comum de qualquer ser humano. Quem está preocupado em manter testemunho num ambiente que você é totalmente perseguido e xingado toda hora? Xingou, bateu, levou. Não é assim? No normal é assim. Pessoas normais são assim. Essa menina não era assim. Essa menina não era assim, apesar do sofrimento. Por que Deus usou uma anônima? Porque essa menina de fato vivia como serva de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, ela não abalou o seu amor, apesar das injustiças. Porque você não pode imaginar uma pessoa que traz alguém como escravo, chegando e tendo crise de consciência. Poxa, a gente tá explorando demais essa menina, né? Vamos deixar ela dormir mais um pouco. Vamos perguntar quando é o aniversário dela, dar um presente para ela. Vamos chamar ela para comer na mesa com a gente? Vamos deixar ela comer o que a gente está comendo? Não é assim. Raramente funcionário come o que o patrão come. Raramente funcionário está no mesmo ambiente que o patrão está. Imagine escrava. Ela vivia uma injustiça contínua. Ninguém estava preocupado com ela. Ninguém tinha amor por ela. Se ela morresse, era apenas uma escrava. Escravos são descartáveis. Eu vou ali, ganho outra guerra, trago mais escravos. Escravos se substituem. Escravo que dá trabalho, mata, pega outro. Mas apesar da injustiça, essa menina não perdeu, não abalou o seu amor. Porque o que ela via naquela casa não eram algozes. O que ela via naquela casa era um marido morrendo, uma esposa sofrendo, filhos se tornando órfãos. Ela via o sofrimento. Via de regra, a minha dor de dente incomoda mais do que o câncer do meu vizinho. Via de regra, o meu sofrimento é maior do que o sofrimento de qualquer outra pessoa. Estou preocupado com os outros, estou preocupado com o meu sofrimento. Mas essa menina é serva de Deus. Apesar do sofrimento dela, que não era fácil, ela estava atenta ao sofrimento daquela casa. Ela tem compaixão, ela se sensibiliza. Sabe por que ela fala? É porque ela vê a dor daquela família. Porque se ela fosse que nem eu, provavelmente ela dizia que, bom, mexeu comigo, mexeu com Deus. Me trouxe como escrava, vai morrer de lepra. Quer morte melhor do que essa? Está morrendo feito zumbi, morrendo vivo? Eu acho é pouco. Me trouxe como escravo, invadiu minha terra, destruiu meu templo, mexeu com meu Deus. Olha que coisa boa. A injustiça faz a gente se tornar insensível com as pessoas, porque a gente só concentra na nossa dor. Deus usa pessoas que, apesar das injustiças, não abala o seu amor, não abala a sua compaixão. Por isso Deus usou aquela menina. E eu termino dizendo, irmãos, que essa menina anônima foi usada por Deus para resolver um problemaço
Porque ela não abalou o seu compromisso com Deus, apesar das circunstâncias. Ela não abalou o seu compromisso com Deus. Ela era uma judia. E a lei de Israel ensina que se chega um estrangeiro, você tem que hospedar. Se tem um órfão, você tem que apoiar. Se tem uma viúva, você tem que cuidar. A lei de Israel, a lei dos profetas, ensinava como um judeu precisava agir. O cristianismo é herdado do judaísmo. Nós estudamos o mesmo Velho Testamento que o judeu estuda. Nós aprendemos a mesma coisa que eles aprendem. A nossa fé vem do judaísmo. A diferença entre o cristão e o judeu é que nós cremos que Cristo é o Messias, mas Cristo não veio revogar o Velho Testamento, ele veio cumprir, de forma que o cristão deveria, em tese, viver igual a um judeu vive. Tem o direito de se defender, mas não tem o direito de fazer mal a ninguém. É impressionante como Israel é um estado laico. Em Israel você tem todas as religiões. E eles convivem muito bem, tudo é respeitado. É uma democracia, apesar de ser o povo da Bíblia e o povo de Deus. É incrível isso. O que as pessoas dizem que é impossível, é possível, acontece lá. Dentro de Israel, muçulmanos, cristãos e judeus convivem. E ninguém está preocupado em briga, cada um decide a sua vida, cada um dá conta diante de Deus. Essa menina é escrava em terra estranha, mas ela é serva de Deus. E aonde quer que ela esteja, ela tem que agir como serva de Deus. Aonde quer que ela esteja, diante de quem quer que ela esteja, ela segue essa palavra e essa lei. E havia um homem precisando de ajuda. Era o seu algoz, que lhe trouxe como escrava, que invadiu a sua terra, que era mau e perverso, porque era um general de guerra, mas era alguém que precisava de ajuda. E o seu compromisso com Deus não foi abalado por causa das circunstâncias. Não estava na cabeça dela. Quando eu voltar para Israel, quando a minha vida voltar ao normal, eu volto a ser uma pessoa boa com as pessoas. Eu volto a ser um agente de Deus na terra. Mas aqui, escrava, sofrendo e tal, paciência, não dá para ser. Não é isso que passa pela cabeça dessa menina. Apesar de estar numa terra estranha, numa circunstância profundamente difícil, ela diz: eu tenho um Deus. E na minha terra tem um profeta, que é de Deus. Olha que missionária. Olha que missionária. Olha que preocupação de fazer com que aquele homem conhecesse a Deus. Fala para a mulher fala para o marido, ela confirma para o marido, ele fala para o rei. E Deus está ali naquele negócio, e ele vai lá e ele se converte. Porque alguém não abalou o seu compromisso, apesar das circunstâncias. Ninguém precisa ter nome famoso. Ninguém precisa ter formação especial. Ninguém precisa ter condições financeiras. Ninguém precisa ter formação diferenciada para ser usado por Deus. Até uma anônima, jovem, que leva sua vida com Deus a sério, pode ser usada por Deus para fazer duas nações em guerra entrar em paz, para fazer uma nação humilhada ser exaltada, para fazer um Deus conhecido no coração de um homem que não conhecia, para transformar uma família. Uma jovem anônima, mas é serva de Deus. Não abalou a sua fé, não abalou o seu testemunho, não abalou o seu amor, não abalou o seu compromisso com Deus. Minha irmã quer ser uma mulher de Deus? Olhe para essa menina. Meu irmão quer ser um homem de Deus? Olhe para essa menina. Nesse dia, nesse culto especial, que nós fazemos alusão ao Dia Internacional da Mulher que passou, nós queremos ressaltar essa menina anônima, que dá de 10-0 em muita gente famosa, que tem uma vida extraordinária e uma história linda. Seu nome está registrado na palavra de Deus. Nós conhecemos a sua história. Deus não deixou que ela fosse esquecida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos como essa menina, para a glória do Senhor.